Você que chegou agora no mundo dos investimentos e já quer começar a ganhar uma renda todo mês ali na sua conta, um aluguel, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundos de investimento imobiliário. Tudo o que você precisa saber para começar a investir a partir de hoje. Fala pessoal, eu sou o Brian, sou especialista, instrutor de investimentos, fundador do Passo a Passo do Investidor, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um investimento que de um tempo para cá acabou ficando bastante famoso aqui no mercado financeiro e as pessoas tomaram gosto e hoje muitas pessoas já investem. Eu tenho certeza de que depois desse vídeo você vai correr para investir em fundos de investimento imobiliário. Lógico que sempre obedecendo o seu perfil de investidor, obedecendo a reserva de emergência, você precisa estruturar os seus investimentos primeiro para investir em fundos de investimento imobiliário. Não é só correr atrás dos rendimentos, a gente sempre precisa se planejar antecipadamente para aplicar em cada investimento mais arriscado. Mas isso nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Eu garanto que os seus pais, assim como os meus, foram criados de uma maneira que, para a gente ter uma renda de aluguel todo mês, a gente precisa comprar um imóvel e alugar, não é isso? Só que nós que já estamos em uma outra geração, não devemos ter essa mentalidade, porque tem uma saída para isso de uma maneira bem simples e prática. Ao invés de comprar um imóvel, hoje em dia nós temos a opção de comprar fundos imobiliários ali no mercado financeiro, que ele dá uma boa diversificação. Você não precisa juntar tanto dinheiro assim do que se você fosse comprar um imóvel. Hoje você encontra fundos imobiliários em média R$100. Hoje você compra uma cota de fundo imobiliário. Lógico que se você tiver um valor menor, você pode também comprar fundos imobiliários com R$10, R$5. Você encontra também. E também, dependendo ali do seu bolso, você pode encontrar fundos imobiliários de R$200, R$300 e por aí vai. E comprando fundos imobiliários, você vai se tornar sócio de imóveis, de empreendimentos, de que se você fosse comprar sozinho, seria praticamente impossível você ser dono de um prédio inteirinho. Já pensou o quanto de dinheiro você iria precisar juntar para comprar um prédio inteiro? Com fundos imobiliários, com R$100 você vira sócio de um prédio inteirinho. Brian, fiquei interessado, como é que funciona esse tal de fundo de investimento imobiliário? Vamos lá, o fundo de investimento imobiliário é como se fosse um condomínio fechado, na qual todos os cotistas são donos de todos os ativos que compõem ali nesse fundo imobiliário. Como, por exemplo, nós temos fundos imobiliários que têm shoppings, como são donos de shopping. Já pensou se você entrasse ali no shopping da sua cidade, você já entra ali, opa, esse shopping é meu aqui, você é sócio daquele shopping. Eu sou rica! Então tem prédios comerciais, galpões logísticos. Então esse tipo de fundo, que são chamados de fundo de tijolos, que nós vamos explicar daqui a pouco para você. E também você pode ser sócio de investimentos atrelados ao setor imobiliário, que são os fundos de papel que nós chamamos no mercado financeiro. Você pode ter ali CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, LCI, que são letras de crédito imobiliários, e até LH, que são as letras hipotecárias. Você só não pode se confundir fundo de investimento imobiliário com fundos de investimentos, tá? Os fundos de investimentos, que são aqueles fundos de ação, fundo multimercado, fundo de renda fixa, tá? Esse tipo de fundo é negociado diretamente através da plataforma da sua corretora, tá? Diretamente com os gestores desse fundo. Se você for querer comprar um fundo de investimento imobiliário, que aí você vai precisar utilizar o home broker da sua corretora, que é a plataforma que envia ordens ali no sistema da Bolsa de Valores brasileira, tá? Então é esse mesmo sistema, é o mesmo home broker que você utiliza para comprar as ações aí para a sua carteira, tá? Então, fundo de investimento imobiliário você pode comprar através do home broker
ou você pode participar de um IPO, que é quando um fundo ele abre capital, emite novas cotas, e aí que a gente chama no mercado financeiro de uma oferta primária. Digamos assim, você vai comprar diretamente de quem está emitindo esse título. O mais comum de acontecer é a gente ir no nosso home broker e inserir uma ordem de compra, que aí a gente vai estar comprando uma cota de uma outra pessoa que está vendendo lá do outro lado. Brian, então quer dizer que se eu for nessa plataforma, pode ser que não seja vantajoso para mim, que tem uma pessoa querendo vender, então não é algo bom. Não necessariamente, gente. Essa plataforma significa que a pessoa vai depender muito da estratégia de cada uma. A pessoa teve uma necessidade e está vendendo aquela cota, ou a estratégia dela, ela acha que não é mais vantagem ficar com aquela cota, e você vai e compra essa cota dessa outra pessoa, tá? Diferentemente das ações, gente, as ações, nós temos alguns lotes. Nós temos o lote padrão e o lote fracionário. Que o lote padrão é negociado de 100 em 100, o fracionário até 99 unidades. Nos fundos imobiliários não tem essa questão de lote padrão, lote fracionário, não. Então o lote padrão apenas é de apenas uma unidade. Então você pode comprar quantas cotas você quiser ali de um fundo imobiliário, desde que já abriu conta na corretora, já transferiu esse dinheiro ali para a conta da corretora e não tem nenhuma pendência também. Se você tiver algum tipo de pendência nessa corretora, você não vai conseguir comprar essa cota ali no mercado financeiro. E uma forma de identificar fundos imobiliários, os fundos imobiliários terminam com o final 11 ali do código deles. Então todos os fundos imobiliários vão terminar com o código 11. Vamos pegar o exemplo de um fundo, não é indicação, tá, gente? É um fundo que veio aqui na minha cabeça agora, é o XPML11, tá? Então sempre vão ter 4 letras na frente, XPML, e o 11 no final. Se você encontrar qualquer numeração diferente de 11 ali, então se atente, porque pode muito bem não ser um fundo imobiliário, tá? Se atente também, porque nós temos algumas ações no mercado financeiro que são chamadas de unit, que terminam em 11 também. Então muito cuidado quando você for inserir uma ordem para comprar um fundo de investimento imobiliário, tá? Então tenha certeza que é realmente aquele código, que está tudo certo, e você vai inserir a sua ordem. Só que não é o simples fato de você inserir uma ordem que você já vai comprar, já vai virar sócio de um fundo imobiliário. Você vai precisar aguardar para que essa ordem seja executada. Ou seja, se tiver uma pessoa com o mesmo preço querendo vender, digamos, eu quero comprar a 100 reais e tem uma pessoa querendo vender a 100 reais, então automaticamente vai casar essa ordem ali. Lógico, precisa ser levado em conta alguns outros fatores que não vêm ao caso agora, só para você entender. Então se tem alguém querendo vender com um preço e eu querendo comprar com esse mesmo preço, então aí eu consigo comprar. Só que de repente eu quero comprar a 100 reais uma cota e só tem gente querendo vender a 105, 110, e aí vai depender muito da validade dessa ordem. Se você inserir uma ordem para no mesmo dia e essa ordem não chegou a ser executada e você não comprou, na verdade a compra não foi liquidada, e aí você precisa inserir uma outra ordem posteriormente ou alterar o valor dessa ordem para de fato comprar no valor que esteja sendo negociado ali naquele exato momento. Vamos começar a falar agora dos tipos de fundo imobiliário que nós podemos comprar aqui no mercado brasileiro. Nós temos os fundos imobiliários de tijolos. Como o próprio nome diz, tijolos quer dizer que é um empreendimento, é algo físico que existe de fato, tá? Então nós temos alguns exemplos de fundos de tijolos, fundos de shoppings, hospitais, galpões logísticos, prédios comerciais, lajes corporativas, tá? Então se você comprar uma cota de um fundo que tenha, sei lá, 3 shoppings como ativos ali, que sejam do fundo, você vai se tornar sócio desses 3 shoppings consequentemente. Passando agora para os fundos de papel. Diferente dos fundos de tijolos, os fundos de papel investem em títulos atrelados ao setor
imobiliário, que nem eu já cheguei a comentar aqui com vocês. Investem em CRI, LCI e letra hipotecária também. Então, esse tipo de título investem em títulos atrelados ao setor imobiliário, ok? Passando agora para o próximo tipo de fundo de investimento, nós temos os fundos de desenvolvimento. Como é que funciona, gente? Esse tipo de fundo, ele investe em empreendimentos de fato, digamos que esteja na planta. A pessoa tem o terreno, já tem a planta ali, vai construir um prédio, vai construir um shopping. Então, esse tipo de fundo investe em um empreendimento que está no início, para quando depois de pronto, ele poder vender esse empreendimento pronto e lucrar ali com a compra e a venda no início e depois do prédio, digamos assim, pronto, tá? E nós temos também fundos de investimentos que investem em cotas de outros fundos de investimento, que são chamados de fundos, tá? Esse é o mais simples de todo. O gestor desse fundo, ele pega, tem todo um estudo por trás e ele compra cotas de outros fundos de investimentos. Então ele não investe diretamente, não compra papéis, não compra nenhum prédio comercial, não compra nada, ele compra apenas cotas de outros fundos de investimentos existentes ali no mercado. E para finalizar, nós temos os fundos híbridos, que esse tipo de fundo ele pode ter mais de uma classe. Então esse fundo pode ter uma parte em papel, em títulos atrelados ao setor imobiliário, e ele pode também ter uma parte do seu patrimônio investido em algum imóvel físico, como por exemplo, pode ter um prédio comercial, certo? Então, esses são os principais tipos de fundos existentes hoje no mercado financeiro. Então, o que você precisa se atentar é que os gestores desses fundos, eles são obrigados a repassar no mínimo, presta atenção, no mínimo 95% do lucro dos aluguéis desses ativos. Vamos começar com, por exemplo, o shopping, porque é mais fácil de entender. Então, a gente sabe que tem aquelas lojas lá nos shoppings e as lojas pagam os aluguéis todo mês. Então, isso vai para o gestor ali desse fundo e eles são obrigados a repassar no mínimo 95% desses aluguéis a cada semestre, tá? Só que eles normalmente não fazem isso, eles distribuem esse aluguel que poderia ser pago uma vez no semestre por cada mês ali desse semestre. Então é por isso que os fundos de investimento acabam sendo uma ótima saída para quem quer receber aluguéis mensais ali na sua conta. Muitas pessoas acabam ficando na dúvida entre comprar um imóvel ou investir em fundo de investimento imobiliário. Vamos agora analisar algumas questões aqui comigo. Se você quer comprar um imóvel, você precisa realmente encontrar um imóvel que se enquadre ali no seu orçamento, ou seja, que você consiga pagar praticamente esse imóvel à vista, tá? Ou você vai precisar juntar esse dinheiro durante vários anos, ou você precisa realmente já ter uma certa quantia e comprar um imóvel para pagar ele à vista. Porque financiamento imobiliário para comprar um imóvel e depois alugar não é vantagem nenhuma, porque os juros desses financiamentos serão muito maiores do que os aluguéis que você vai receber ali na frente, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Você tem todo o dinheiro para comprar um imóvel, ou boa parte dele, porque se você não tiver, acaba que fica um pouco complicado você entrar em financiamento para poder comprar um imóvel e depois investir. Brian, e se eu quiser comprar um imóvel para eu morar? É vantagem? O que você precisa analisar ali? Muita gente acaba comprando um imóvel e fazendo um financiamento de 20, 30 anos, um imóvel que que é aderente à realidade daquela pessoa de agora. Digamos, duas pessoas recém-casadas. Digamos, elas estão naquela euforia de querer morar, ter uma casa própria, ter um imóvel, e vão e fazem um financiamento de 25 anos de um apartamento de 2 quartos ali, de 55 metros quadrados apenas. Ok, o que elas não pensam é que, e se a família delas aumentar nesse período de 25 anos? Se de repente eles têm 1, 2 filhos, querem ter um cachorro,
E aí como é que vai ficar a situação da família? Eles vão ter que se desfazer desse imóvel para poder comprar outro. E aí o que acontece? Na grande maioria das vezes, as pessoas acabam vendendo esse apartamento por um preço que não é o justo ali do mercado. E se você quiser vender, quem garante para você que você vai conseguir vender esse imóvel em 1 mês apenas, 2 meses? Você pode demorar até anos para vender um apartamento se você realmente quiser um valor próximo do que você pagou. Na verdade, um valor próximo do que ele realmente vale. E aí você já começa a perder um dinheiro e você precisa achar uma outra pessoa que queira pagar realmente uma parte desse imóvel que você já quitou e ficar com esse financiamento ali com você. Então já é uma parte bem difícil de você passar, digamos, essa dívida para outra pessoa. Então o grande erro das pessoas é financiar o imóvel para a realidade delas de agora. Elas não pensam daqui a alguns anos. Então se você não sabe como é que você vai estar daqui a alguns anos, você não pode de jeito nenhum ficar preso e fazer um financiamento, gente. Isso que tem que colocar na cabeça de vocês. É muito complicado você entrar em um financiamento, pagar durante 25 anos e depois de 5 anos você precisar vender, não ter mais condições de pagar aquele financiamento, porque o apartamento não é de vocês. O apartamento é do banco até você quitar esse imóvel. E infelizmente é o que acontece com algumas pessoas, elas acabam não conseguindo pagar esse imóvel e aí acabam tendo que devolver esse apartamento para o banco. Então não se precipite, você que está querendo comprar um imóvel, avalie todas as possibilidades primeiro. Outro ponto aqui que você precisa realmente analisar, se você realmente quiser comprar um imóvel para alugar, quem garante para você que esse imóvel vai ter gente querendo alugar logo depois de pronto? Infelizmente, muitas pessoas pensam que vai ter gente batendo na porta querendo alugar o seu imóvel depois de pronto. Na realidade, isso é muito difícil de acontecer. Você pode demorar 2, 3, 6, 1 ano tentando encontrar um inquilino ali para o seu apartamento. Nesse período, quem é que vai ter que arcar com o condomínio, com o IPTU, com as despesas de manutenção desse imóvel, tá? Então, muito cuidado se você pensa que vai ter gente batendo na porta querendo alugar esse seu imóvel, tá? Então, você precisa realmente avaliar essa possibilidade. E ao invés de ser um investimento em um determinado período, acaba sendo uma dívida, porque você vai estar precisando pagar condomínio, vai estar precisando pagar o IPTU enquanto ninguém aluga esse seu apartamento, tá? Mas vamos imaginar que você conseguiu encontrar uma pessoa logo no primeiro mês para alugar esse seu imóvel. Mas quem garante para você que essa pessoa é uma boa pagadora? Ela pode muito bem pagar o primeiro mês, segundo mês e aí a partir do terceiro mês não pagar mais, seja por um motivo que for. E aí você vai ter que primeiramente conversar ali com a pessoa, entender e pedir para ela sair do seu imóvel. Se ela não quiser sair, você vai ter que entrar com uma ordem de despejo, gastar dinheiro com advogado. Então esse processo pode demorar alguns meses. E aí você pode ter que entrar na justiça para reaver esse dinheiro do aluguel. Então toda essa dor de cabeça vai demorar alguns meses. Isso se você conseguir o seu dinheiro de volta e receber esse seu aluguel. E ainda você vai ter vários gastos também quanto a isso. Tá? Então esse é um ponto que se você quer realmente comprar um imóvel para investir, você precisa levar em conta também. Além do que, se você realmente comprar um imóvel, você sabe que você tem que pagar algumas taxas para a compra de um imóvel. Dentre elas é o ITBI. Tem uma taxa chamada ITBI que gira em torno, dependendo ali do seu estado, de 2 a 3% do valor total desse seu apartamento. Então, só de taxa você já vai pagar um valor considerável para ter um imóvel no seu nome. E vamos fazer um comparativo agora de um imóvel com um fundo imobiliário.
com relação ao imposto do aluguel, dependendo do enquadramento da pessoa que tiver o imóvel no seu nome, ela pode pagar até 27,5% de imposto sobre o valor do aluguel que a pessoa pagar para ela. Com relação aos fundos imobiliários, a pessoa que receber esse aluguel, ela vai estar isenta de pagar imposto de renda. E se a pessoa vender um imóvel, ela pode pagar até 15% de imposto em cima do valor dessa venda, o que é diferente dos fundos imobiliários, que já nesse caso a pessoa vai precisar pagar 20% de imposto no lucro que tiver na compra e venda de um fundo imobiliário. Falando agora de diversificação, é muito difícil uma pessoa conseguir ter diversificação comprando imóvel físico, porque ela precisa realmente ter muito dinheiro para comprar ali pelo menos 5, 10 apartamentos ou imóveis físicos ali para ela, tá? O que não acontece com os fundos imobiliários. Com uma cota de R$100, você pode ser sócio, virar dono de 5 prédios inteiros comerciais. Então, a vantagem de se ter fundo imobiliário em comparação aos imóveis físicos é o risco, que será bem menor, porque se você tiver ou seja, comprar uma sala comercial e tiver apenas um inquilino, o risco desse inquilino sair ou deixar de pagar é muito maior do que se você tem 10 salas comerciais, por exemplo, do que pode acontecer de um inquilino sair apenas, porém você vai ter 9 outros inquilinos para poder pagar esse aluguel para você, tá? E comprando uma cota de fundo de investimento imobiliário, a chance de você ter como inquilino empresas grandes, internacionalmente falando também, é muito maior. Então a chance de alguém dar o calote em você, de for uma pessoa física que alugou a sua sala, é muito maior do que ter uma multinacional como inquilino, que ela realmente tem uma chance bem menor de dar o calote, digamos aí, em você. Falando agora de liquidez, gente, o que é liquidez? Liquidez é o tempo que você leva para vender um ativo, ou seja, receber o valor de volta. Comparado a um imóvel, lembra lá, esse imóvel você pode demorar meses ou até ano para conseguir vender, e se você conseguir vender, a chance de não ser por um valor justo é muito alta. O que acontece com os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários tem muita gente comprando e vendendo diariamente, dependendo do fundo, é lógico. E aí é só você ir lá na sua corretora, pelo aplicativo, sem sair de casa, você insere uma ordem que você já faz a venda desse fundo imobiliário. Em 2 dias úteis, que é o prazo de liquidação da Bolsa de Valores, o valor já vai estar direto ali na sua conta. Então é muito mais vantajoso com relação à liquidez comprar fundo imobiliário do que um imóvel. Falando agora sobre risco, gente, um imóvel físico ele é muito difícil realmente de sofrer uma certa desvalorização. Só se acontecer alguma coisa, se instalar, por exemplo, uma cracolândia ali perto do prédio que você comprou, aí ele pode sofrer uma alta desvalorização. Mas os imóveis eles não sofrem tanta desvalorização assim, comparados aos fundos imobiliários. Gente, os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então esse é um ponto negativo ali de fundo de investimento imobiliário, porque ele varia, as cotas vão variar diariamente, então a chance de você ter um prejuízo, na verdade, com o valor da cota, é muito maior do que se você for comprar um imóvel físico ali. Mas em comparação, como nós já verificamos aqui, você pode comprar uma cota de fundo imobiliário com apenas R$100. Então essa é a parte um pouco negativa de comprar um fundo imobiliário. Então você precisa realmente investir um dinheiro que você já não vai precisar imediatamente, porque é um investimento de alto risco, e se por algum motivo esse fundo sofrer uma forte desvalorização, você pode perder um dinheiro na qual você precisaria muito. Então por isso, sempre antes de investir em fundo, já
ter a sua reserva de emergência, verificar o seu perfil de investidor. E é isso que eu tinha a falar para vocês, gente, sobre fundo de investimento imobiliário. Se você ficou com dúvida, pode me mandar mensagem. Aqui embaixo eu vou deixar um link com alguns sites de fundos imobiliários que você pode encontrar, tirar todas as suas dúvidas também nesse site. E se você gostou desse vídeo, curte, comente, siga o meu canal e ajude esse conteúdo a chegar para o maior número de pessoas.